nome da pregação é Jesus, a nossa Páscoa, porque a gente chegou aqui no capítulo 12, onde fala da Páscoa, e aqui nós pregamos o livro inteiro. Chegamos ao capítulo 12. Vamos ler o capítulo 12 de Êxodo? Nossa pregação de número 15 hoje, baseada em Êxodo. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com um vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 11. Vós comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que comer apressadamente? Eles estavam fugindo, lembra? Eles moravam no Egito, Faraó os oprimia, e eles estavam fugindo do Egito. Então Deus diz: vocês vão comer com cinto aí já, arrumadinho, de maneira que vocês possam fugir o mais rápido possível. Seria isso. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E o que o texto bíblico declara é que aqueles que ouvissem a pregação de Moisés e acreditassem em Moisés, eles então pegariam o sangue e passariam esse sangue na porta, nos batentes da porta. E então o anjo, ele passaria. E se ele visse o sangue, ele Páscoa. Esse é o significado de Páscoa. Ele passaria por cima. Ele não entraria na casa e mataria o primogênito. Sim, não era o diabo, era um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor iria matar o filho mais velho da casa. Se tivesse 2 meses, seria morto. Se tivesse 15 anos, seria morto. Deus estava efetuando juízo, haja visto que o povo do Egito era maligno. O povo do Egito era idólatra. O povo do Egito era um povo que oprimia nações como Israel. Então a hora, o juízo final deles chegou. O dia da ira de Deus daquele povo chegou. Assim como vai acontecer com todos. Todos aqui. Isso é certo. Todos nós estaremos diante de Deus um dia. E nesse dia nós seremos julgados. E aí, meu amigo, carro, títulos, faculdade, tudo isso será insignificante. Porque o anjo da morte, ele não olhou isso. Ele olhou se havia fé genuína. Somente na casa onde havia fé, onde houve fé na pregação de Moisés, houve salvação. E aí, muitas vezes eu ouço assim: então você, pastor, quer me dizer que somente aqueles que são cristãos, e cristãos de verdade, é que são salvos? Sim. Somente aqueles que têm fé no sangue do Cordeiro, porque esse Cordeiro aqui é um símbolo, é uma sombra, era uma profecia sobre o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo. Quando Jesus aparece, João Batista diz: eis o Cordeiro, este é o Cordeiro verdadeiro. Todos os outros eram apenas um símbolo de Jesus Cristo. Você quer dizer então, pastor, que aqueles que não creem em Cristo Jesus são condenados? Então você quer me dizer que a minha tia, que não é cristã, e é uma boa pessoa e fez o bem a vida inteira, ela está condenada? Sim, está. Se ela não tem fé genuína em Cristo, ela está. E eu vou tentar mostrar isso para você ao longo da minha pregação. A Páscoa é o anúncio da salvação pela graça conquistada por Cristo Jesus ao seu povo. A Páscoa é um anúncio de que nós não podemos ser salvos por aquilo que fazemos, haja visto que aquilo que fazemos é imperfeito. Nós não podemos ser salvos pela nossa bondade, porque nós não temos. Nós somos maus, nós somos malignos, diz a Escritura. Ora, eu quero começar falando em primeiro lugar que a salvação é pela graça. Há muitos motivos que me levam a ser cristão.
Há vários. O cumprimento das profecias. A mudança social que acontece quando ela é seguida de verdade, mudando países inteiros. A sua confiabilidade histórica. Há muitos e muitos motivos. Mas um deles é a doutrina chamada justificação pela fé, que é única. Não existe em nenhuma religião do mundo. Nenhuma. O que é a justificação pela fé? É a declaração que no tribunal de Deus nós somos salvos, não pela nossa própria bondade, mas pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. A única maneira de estarmos diante de Deus é sendo justos. Mas a Bíblia declara que nenhum de nós é justo. Mas no instante em que cremos em Cristo Jesus, o seu sangue, o sangue de seu Filho, nos lava de toda injustiça. E nós recebemos a justiça de Deus como um dom, pela fé. É isso. Somos salvos, não pela nossa bondade, mas pela fé no sacrifício de Jesus. Por que eu creio nisso e isso torna a fé cristã única? Por que isso me faz crer na fé cristã? Me parece o único caminho lógico de salvação. Por quê? Porque todas as religiões do mundo salvam pessoas boas, inclusive o falso cristianismo, como o catolicismo e as falsas igrejas evangélicas, muitas delas que existem por aí. Nessas religiões, em todas as religiões do mundo, todas elas salvam pessoas boas. Só a genuína fé cristã salva pecadores. Todas as religiões do mundo salvam pessoas boas, por isso não salvam ninguém, porque os homens não são bons. Os homens são maus. Você é mau. Você pode estar bem vestido aqui, me enganar os outros. Eu posso enganar você. Somos maus. Somos maus. Moisés anunciou no Egito: quem crer e colocar o sangue do cordeiro no batente será salvo. E aí então não haverá morte. O anjo, ele não passou e olhou na casa para ver a classe social, a condição econômica da família, dizendo: se houver dinheiro aqui, haverá salvação, como, por exemplo, a Igreja Católica fez na Idade Média, com as indulgências, dizendo: se vocês pagarem, vocês podem retirar a alma de seu parente do purgatório. E você, como eu sempre digo, pensando que foi o Bispo Macedo que começou com roubalheira. Não. O anjo não fez isso. O anjo da morte não passou e perguntou se os homens eram bons. Sabe por quê? Porque ele já tinha a resposta. Ele sabia que todos ali eram maus, tanto os egípcios quanto os israelitas. E dê uma olhada na história de Israel e você vai perceber que eles eram bem ruins. Eles eram um povo mau. O anjo nem mesmo perguntou se o povo era judeu. Nem isso. Em Êxodo 12, 28, o texto diz: subiu também com eles, o pronome eles aqui substitui o substantivo Israel. Subiu também com Israel um misto de gente, ovelhas e gado. Então havia Israel e um misto de gente. Quem? Pessoas egípcias. Egípcios também foram. Ou seja, aqueles egípcios que tiveram fé foram salvos, eles foram. Eles foram. Em Êxodo 12, Moisés diz que o estrangeiro não poderia comer da Páscoa. Mas, se ele se circuncidasse, que era o símbolo de ingresso na fé judaica, se ele se circuncidasse, ele poderia comer. Ou seja, se ele se convertesse, tivesse fé, ele poderia comer. E aconteceu isso. O anjo só viu uma coisa: se havia fé. Se não havia fé, havia morte. Só isso. Porque se Deus olhar qualquer coisa, Ele vai condenar você. Ele vai ter que condenar você. E Deus tem que fazer isso. Sabe por quê? Deus não pode simplesmente olhar para você, caso você creia, e dizer assim: ah é? Você se arrepende de seus pecados? Tá bom, vamos fingir que nada aconteceu. Que você não cometeu pecados. Aqui é um tribunal, porque Deus é o juiz de todos os juízes. Mas eu vou deixar você sair pela porta da frente desse tribunal. Vamos esquecer tudo. Não pode ser assim. Não pode. A justiça precisa ser satisfeita. Senão, a ordem cósmica é afetada. Deus não é Deus
Que juiz é este que deixa um criminoso sair pela porta da frente? Por isso, em Romanos 1,16, Paulo diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. Como assim? Como assim? Como Deus, o justo juiz, pode soltar um criminoso sem que Deus, o justo juiz, se torne injusto? Como Deus pode olhar para você, pecador, e falar: você é justo. Eu não atribuo culpa alguma a você. Você pode ir embora. Você está salvo. Você não está condenado. Como Deus pode fazer isso sem que Deus se torne injusto? Páscoa. Cruz. A Páscoa é um anúncio da cruz. É um símbolo da cruz. O que é a cruz? O homem pecou, o homem tem que morrer. Deus se faz homem e morre no nosso lugar. Deus é o justo juiz e ele bate o martelo e dá a sentença. Você tem que morrer. Ele tira suas vestes de juiz, se senta no lugar do réu e sofre a nossa morte. E ele, assim, então, paga a nossa fiança. Em qualquer sistema jurídico deste mundo, há esse elemento de fiança. E na fé cristã também. Deus estabeleceu assim, há uma fiança. Só que tem que ser de um cordeiro puro, perfeito, como o texto declara. Sem mancha, sem mácula, sem um osso quebrado, sem nenhum defeito. É claro que é um símbolo de Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado algum. Mas é interessante que hoje o homem moderno não crê que Deus pune pecado. Inúmeros cristãos não creem que Deus pune pecados. Talvez você me ouviu aí falando que Deus mesmo matou crianças e você está horrorizado. Deus não pode fazer isso, mas claro que pode, deve e tem que fazer. Porque se somos maus, o salário do pecado é a morte, ele tem que nos matar a todos, sem exceção. Sem exceção. Mas o homem moderno não convive muito bem com essa ideia de que Deus pune pecados. Pastores modernos, vendo a demanda de seus clientes, pregam e dão o produto que os seus clientes querem. E criam um Jesus que não pune pecados. E citam a cruz para dizer: está vendo, Deus nos amou. É um verdadeiro absurdo citar a cruz para dizer que Deus não pune pecados, que Deus é apenas amor. E amor para ele significando que Deus não pune pecados. É um tiro no pé citar a cruz e pregar essa mensagem. Sabe por quê? Ora, se Deus não pune pecados, não existiria cruz, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, sendo justo, não poupou o seu próprio filho. Antes, Isaías 53 declara que Deus o esmagou, que foi o próprio Pai, o justo juiz, que esmagou Jesus Cristo. Ou seja, não existiria cruz se Deus não punisse pecados. Sendo assim, se não houver fé, não houver genuína fé no primogênito, porque Jesus é o primogênito, lembra? A 10ª praga era a morte do primogênito. A Bíblia descreve Jesus como o primogênito, o primeiro. Se não houver fé no primogênito, Filho de Deus que morreu por nós, alguém vai ter que morrer. Porque Deus tem que dar a sentença. Tem que haver morte. Lá no Egito, houve sangue em todas as casas, com uma diferença. Nas casas dos egípcios, o sangue foi de criança. Foi dos filhos deles. E na casa de Israel também houve sangue, também houve morte. Mas a diferença é que foi o sangue de Jesus Cristo. Sim, uma profecia do sangue de Jesus Cristo. Na minha e na sua vida é a mesma coisa. Se não houver fé genuína em Cristo Jesus, haverá morte. Porque quando você tem fé em Jesus, a morte já aconteceu, mas foi a morte dele. Segundo, a Páscoa é profecia. Como assim? Esse é o outro motivo pelo qual eu sou cristão. Todas as religiões são iguais. É? Em Jesus Cristo se cumpriram 300 profecias. 300. Onde nasceria, onde viveria, como morreria, e essa eu vou citar agora. Quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os romanos, acreditando que, para antecipar a morte de alguém, eles poderiam quebrar os seus ossos, foram lá e quebraram os ossos do bandido à esquerda e do bandido à direita. Quando chegaram em Jesus, notaram que Jesus já havia morrido, e por isso não quebraram nenhum osso dele. Assim, João 19:36 diz: e isso aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Se cumprir a Escritura, que Escritura?
Onde estava escrito isso? Onde estava a profecia de que Jesus, o Cordeiro de Deus, é assim ele é chamado, o Cordeiro de Deus, nenhum osso dele seria quebrado? Onde está isso? Aqui em Êxodo 12, 46. Leia comigo. O cordeiro será comido numa só casa, não levareis nada da sua carne para fora da casa e não quebrareis nenhum de seus ossos. Essa era a condição da oferta da Páscoa. Você lembra quando Jesus, no dia da Páscoa, celebrou a ceia e disse: eu sou a Páscoa. Eu sou esse cordeiro. Nenhum osso meu será quebrado. Ok. Qual a possibilidade de que eu acerte o tipo de morte que você vai ter? São inúmeras as possibilidades. Só há uma maneira de nascer. Mas há várias maneiras de morrer. Se eu, dentre tantas doenças, tantas possibilidades, tantos perigos, acertasse a sua morte, você teria que concordar que eu sou uma espécie de Deus, ou alguma coisa nesse sentido. Mas vamos piorar ainda. Vamos piorar. Imagine que eu acertasse o tipo de morte, e mais, que eu acertasse um tipo de morte que ainda não existe. É isso que está acontecendo aqui. Porque a crucificação provavelmente foi criada pelos persas, mas popularizada pelos romanos. Nem existia ainda quando a profecia é dada. Não há maneira de dizer que isso aqui é o engodo. Não há maneira. E a mais, Isaías 53, falando da crucificação de Jesus, o descreve como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, mais uma vez a ideia de um cordeiro, e declara que ele foi traspassado pelos nossos pecados. Traspassado. O texto bíblico diz que para checar se Jesus havia morrido, ele atravessou uma lança em Jesus Cristo. Isaías 53 declara que Jesus seria moído, que o Messias seria moído pelos nossos pecados. Você já assistiu Paixão de Cristo? Ali ainda, o do Mel Gibson. É só o da cruz, é Paixão de Cristo dele, né? Lembra? Ali ainda está bem ameno em relação àquilo que Jesus sofreu de fato. É uma boa descrição, a de Isaías 53, sobre o que aconteceria com o Cordeiro de Deus, moído. Todas as religiões são iguais. Não, não são. Não, não são. Só na fé cristã há 300 profecias cumpridas em Jesus Cristo. 300. Como morreria, onde morreria, fora dos portões de Israel, diz o texto. Ele deveria morrer fora dos portões de Israel. Como ele moveu o coração daqueles homens que odiavam Jesus Cristo para que Jesus fosse crucificado fora? Ele nasceria em Belém? Tudo isso. Ele só nasceu em Belém porque o rei da época, o imperador da época, passou um censo. Assim, Maria foi obrigada a voltar para sua terra natal. Há poucos dias de Jesus nascer, Maria não estava em Belém. Ela só foi para Belém porque o rei baixou um decreto. O controle do coração do rei nas mãos de Deus, tudo para cumprir a profecia. Não, a fé cristã não é um salto no escuro. Não é. Isso aí é livro de homens. É? 300 profecias cumpridas? Não. Terceiro, Páscoa é o desapego deste mundo. Êxodo 12, 11. E vós comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e comereis às pressas. Tinha que se desfrutar daquela salvação que Deus estava provendo ali, sem apego com o Egito. Saindo rapidamente porque o Egito estava arruinado. Em Êxodo 10, verso 7, diz o texto bíblico que enquanto as pragas vinham sobre o povo já estava dizendo para Faraó: deixe Moisés ir, porque o Egito está arruinado. Arruinado. Jesus, ele não veio pregar a restauração do mundo. Jesus veio anunciar o fim do mundo. Que este mundo vai de mal a pior. Por isso, eles tinham que sair apressadamente. Quando você foge de um lugar que está sendo destruído, você não pode ter apego, você tem que sair rapidamente. Dom João VI, em 1807, quando veio para o Brasil, saiu de lá em 1807, chegou aqui em 1808, fugido com medo de Napoleão Bonaparte, que estava para invadir seu país. Eles não tiveram tempo para trazer tudo.
montaram algumas coisas, encaixotaram algumas coisas, ficou tudo para trás, porque foi às pressas. É isso. A ruína estava chegando sobre o país dele. E ele, covardemente, fugiu. O que para nós foi muito legal, mas para o país dele foi uma desgraça. Apesar de o pessoal do Brasil Paralelo falar que foi ato de coragem. Um ato de coragem, deixar o seu país para ser invadido, destruído. Mas é isso. Pressa. Pressa por conta da ruína deste mundo. É assim que nós fomos chamados a desfrutar da nossa salvação, sem apego em relação a este mundo, porque este mundo jaz no maligno, este mundo há de ser destruído. Pense, por exemplo, no que João diz: não amem este mundo. Não amem. O quê? O que faz parte deste mundo? A concupiscência da carne. O que é concupiscência? Significa os desejos fortes da carne, as paixões da carne. O que é deste mundo? O sexo à vontade. Cervejinha para encher o caneco. Para encher o caneco. Aí a proibição é essa, de ficar bêbado. São esses prazeres. Aquele prazer, sabe? Aquela coisa gostosa do proibido, sabe? Do proibido é mais gostoso. E você pode ser casado com a Gisele Bündchen, mas é legal, é pular cerca, gente. É isso. É ter aqui uma mulher bonita, mas o gostoso é pular cerca. O desejo forte da carne. A concupiscência dos olhos, o desejo forte dos olhos, daquilo que o olho vê, daquilo que o olho enxerga. O que este mundo enxerga? Carrões, status, bumbum. Por isso o frenesi, a quase idolatria pelo corpo hoje. E faz cirurgia, e puxa e estica. O desespero. Nada contra, a beleza é de Deus. Mas a vaidade é um precipício, bem aqui do ladinho da beleza. Quando, por exemplo, há um excesso de preocupação com a beleza, você está flertando com a vaidade. Porque o que impressiona os homens deste mundo é isso, o que os olhos veem. Por exemplo, uma mãe virtuosa, honesta, isso não impressiona ninguém. Este mundo não liga para isso. Este mundo liga para aquilo que os olhos veem. O que o mundo vê? Um currículo, um carrão. Isso o mundo vê. Por isso as pessoas acham que o que elas precisam mesmo é disso. Turbinar a poupança, as duas. Turbinar o seio. É isso que nós precisamos. Ter o curso tal, o status tal. Soberba, concupiscência dos olhos. E a terceira descrição deste mundo é a soberba da vida. Soberba da vida. Aquelas preocupações com o que impressiona. Por que você acha que rede social faz tanto sucesso? Por quê? Por que faz tanto sucesso? Porque eu fico pensando, quem quer saber que você foi para a praia? Hã? Aqui, fui para a praia, ó, o que eu fiz. Mas é o desejo de falar, fui, fiz, ó o carro que eu comprei. Ó meu filho que passou não sei na onde. Olha, vocês estão vendo, gente, ou não? A soberba da vida, o vício de precisar impressionar alguém. O vício. Se você acha que o seu coraçãozinho não é sedento por isso, quer lhe dar informação, você não conhece a si mesmo. O que Paulo diz o que a Bíblia diz este mundo é um navio, é um Titanic, vai afundar. Tudo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Abominação. Eu estava na casa de um amigo esses dias. Ele vai me ver aqui. E aí, me contando, sabe quem mora aqui, quem é meu vizinho? Nossa. Agora eu vou contar. Fulana de tal, atriz tal. Eu não lembrava qual o nome. E começou a dar descrição. Aí eu falei, rapaz, ela é bonita mesmo. Bonita mesmo. Claro que eu fiquei curioso. E agora, como é que tá? Nossa. Rapaz. Não tem cirurgia que dê conta, não. Uma hora a feiura chega.
Uma hora chega e chega mesmo. Chega com força. Chega para todos. Mas este mundo só se preocupa com essas coisas. Só com essas coisas. E Paulo então diz, olha, que não seja a sua beleza o que é exterior. Que você não seja definida apenas pelo aquilo que é externo, mas por aquilo que é interno. Agora, veja, é por isso que este mundo não valoriza o que é interno, porque o que é interno ninguém vê. Exemplo, Jesus disse assim, quando você fizer o bem, não conte para ninguém. Não publique lá no Instagram, porque aí perdeu o valor. Aí não vale. A essência da bondade é que ela é silenciosa. Ela não solta rojão. Tá vendo? Como que este mundo pode valorizar uma coisa que nem sabe que existe? Porque os virtuosos são assim, eles fazem o bem sem contar para ninguém. Como que este mundo pode enaltecer você quando você age dessa maneira? Este mundo, meu irmão, ele vai virar nada. Se a Bíblia é verdade, Pelé, grandes empresários, Alexandre o Grande, César, qualquer grande homem que fez grandes coisas. Se a Bíblia é verdade, se Deus existe, e se esses homens não se arrependerem de seus pecados, lá na glória, você vai perguntar, quem é Alexandre? Cadê o Alexandre? E os anjos vão dizer a você, quem? Alexandre o Grande? Que grande? Onde? Onde? Este mundo e as coisas que este mundo valoriza, tudo vai ser destruído. Se a Bíblia é verdade, é isso que vai acontecer. Quarto, a Páscoa era para a família. O texto bíblico diz que a salvação era para o povo de Deus, mas a Páscoa deveria ser celebrada por famílias. A gente pode notar como que o Evangelho, a obra de salvação, ela costuma envolver a família. Por exemplo, pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Falando sobre o Messias virá, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A obra de salvação costuma envolver a família. Lembra que eu li para vocês lá na primeira pregação? Lá, Êxodo, capítulo 1, verso 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. É assim que começa Êxodo. O povo entra em Israel com sua família, entra no Egito com sua família. E o povo sai do Egito com sua família. Nós vivemos uma era coletivista que tentou destruir a família, tem conseguido, acreditando que destruindo a família se construiria uma nação. Esse é o pensamento revolucionário, é o pensamento marxista, comunista. De Platão a Karl Marx, eles acreditaram que a nação surgiria forte no instante em que aniquilarmos as famílias. E como eles têm feito isso? Separando as famílias. Repare, a facilidade para o divórcio. Todas leis feministas, as feministas que queriam creches e escolas, para que os pais não ficassem mais com seus filhos. Agora, o Estado iria cuidar, o Estado iria ensinar, o Estado iria doutrinar. Mas olha o que declara Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. Inculcar é imprimir na mente, ensinar repetidamente. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Para quem foi dada essa missão? Para o povo. Não eram para os sacerdotes, para os pastores. Não, o povo, os pais tinham que fazer isso. Ensinar de manhã, de tarde e de noite a palavra do Senhor. Mas como os pais podem fazer isso? Se eles nunca estão em casa? Se as mamães abandonaram lá? Como podem fazer isso? Porque quando elas se levantam, o menino está dormindo. Quando elas voltam para casa, o menino está dormindo. Como fazem isso? E eu pergunto para você, estamos melhores? Você que é mais velho, achava que a sua mãe, tadinha, uma coitada, uma ignorante, né? Uma miserável que ficou em casa, criou vocês. Lembra? Como eram? Como eram seus pais? Como era lá na sua casa, na casa dos seus avós? Não era muito melhor?
Em muitos lares. Vê se hoje os jovens representam o que os jovens de antigamente faziam, o respeito. Veja como estamos. Analise se a sua avó estava errada. Analise. Os pais não estão ensinando seus filhos. Eles abandonam. Quantas vezes eu ouço pais dizendo assim, não vejo a hora de... Bebezinho, 3 meses, gente. O José Martins, esse pediatra, diz assim, é um crime deixar um bebê 3 meses na creche. As mães dizem assim, eu não aguento mais, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. Não vejo a hora de poder pegar o meu bebê, a coisa que eu digo que é uma coisa mais cara, e deixar de 6 da manhã às 6 da tarde com uma mulher, com um pessoal desconhecido. Dizem isso assim, sem ficar vermelho. E quando os pais estão em casa, estão presos à TV e ao celular. E depois eles dizem, onde foi que eu errei? É impressionante. É impressionante. Eu não sei o que aconteceu com esse menino, que agora ele não quer mais celebrar a Páscoa com a gente aqui em casa, em família, celebrar a nossa fé. Eu não sei como ele se tornou tão distante. Você já viu na internet, tem um videozinho legal? Acho que é um videozinho até antigo. Período de férias. Aí o menininho, ele está indo para a escola. E aí o pai está ali, né? Sério. Quando o menino entra no carro, os pais comemoram. Quem sabe um dia, seu filho vai olhar para você. Que legal que o papai está indo embora longe de nós. Papai vai morar no asilo. É engraçado. Eles não notam o que estão semeando. Já leu isso? Aquilo que o homem semeia, ele colhe? É impressionante. A destruição da família não vai gerar uma grande nação. É a partir de famílias sólidas, fortes, onde há ensino, onde há presença, onde há afeto. É assim que nós nos desenvolvemos. Nós não somos tartarugas, que você abandona na beira da praia e por si só, sozinha, sobrevive. Não somos assim. Não somos assim. O Evangelho visa atingir as famílias, as nossas famílias. E nossas famílias nossos filhos devem estar conosco, celebrando a nossa fé, aprendendo conosco as coisas de Deus. Quinto e último princípio para encerrarmos. A Páscoa era somente para o povo de Deus. Nenhum estrangeiro poderia comer, declara o versículo 43. Mas no verso 48, se o estrangeiro se circuncidasse, ou seja, se convertesse ao judaísmo, ele poderia. Os egípcios que não creram na pregação de Moisés foram condenados. Todos aqueles homens que não creram na pregação de Noé e não entraram na arca foram condenados. Todos aqueles que não creram na pregação de Jeremias foram condenados. E todos aqueles que não creem na pregação de Jesus já estão condenados, declara João 3,18. Quem não crê no Filho já está condenado. Pastor, então você quer me dizer que somente os cristãos de verdade, os cristãos genuínos serão salvos? Sim. Você quer me dizer que a pessoa que não tem a fé em Cristo Jesus está condenada? Sim. E a pessoa que passou a vida inteira fazendo bem, mas não é cristã, será condenada? Sim. Que bem. Que bem. Passou a vida inteira fazendo bem. Que bem. Eu ouço isso constantemente. Chega lá o João e fala, pastor, você quer me dizer que a minha tia, então, que fez o bem a vida toda, ela não será salva porque não crê em Cristo? Não crê em Cristo? Eu penso, não digo para ele, aquela sua tia é fofoqueira? É que o seu padrão de fez o bem a vida inteira é bem baixo. É bem baixo. Você se compara consigo mesmo. Talvez você usa droga, você rouba, aí você fala, minha tia é uma anja. Mas você não é o padrão. Vou dar alguns padrões para você aqui, que nem são padrões perfeitos ainda. Paulo.
Abriu mão de tudo para ser apedrejado. Andou nu algumas vezes, porque nem roupa para vestir tinha. Em fome, várias vezes. Foi apedrejado, dado como morto por muitos. Ficou em naufrágio várias vezes. Sabe aquele açoitamento que Jesus teve? Aquelas chicotadas? Paulo, 3 vezes. Abriu mão de tudo, para fazer o bem. Tudo para levar o evangelho e mudar a vida de pessoas. A pregação de Paulo mudou a história do mundo. E Paulo terminou seus dias decapitado, numa cruz romana, insalubre, fria, solitária. Este homem, no final de seus dias, depois de ter feito tudo isso, avalia a si mesmo e declara assim: a palavra de Deus é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É sério? Que a sua tia fez o bem? Você está comparando a sua tia com quem? Com quem? E eu vou encerrar falando de mim mesmo. Eu sou um pastor. Se exige que eu faça o bem. E devo fazer. Mas eu sei que se Deus não fizer um milagre na minha vida todos os dias, eu não farei o bem. Eu sei quão maligno eu sou. Eu sei. E eu vou mostrar como eu sei quem eu sou. Se Deus me dissesse assim: meu filho, já que você existe para fazer o bem, vou lhe dar o dom para escrever um livro. E este livro vai mudar milhões e milhões de vidas. Mas como você está apenas preocupado em fazer o bem, haverá uma condição. Você não terá o seu nome no livro. Mas isso não importa, porque o que importa é fazer o bem, não é? Essa é a primeira opção. Mas, meu filho, eu tenho uma outra opção para você. Escrever um livro que, no final das contas, não vai ajudar ninguém. Você vai ter, tipo assim, um dom do Paulo Coelho, sei lá. Aí você vai escrever um livro que não vai ajudar ninguém, mas vai vender horrores e todo mundo vai te idolatrar. Qual você escolhe? Vai ser a ruína do mundo, mas o mundo vai te idolatrar. Na primeira opção, vai ser a salvação do mundo, mas seu nome será esquecido. Ah, mas eu não tenho dúvida que eu optaria pelo meu sucesso ao custo da ruína de todo o mundo. Eu não tenho dúvida que eu sou assim. E mais, eu não tenho dúvida que você é assim. Todos pecaram, diz Paulo. Não há um justo sequer. É por isso, meu irmão, que só há uma maneira de ser salvo: tendo fé genuína em Cristo Jesus. Porque se for pela sua bondade, eu posso colocar aqui, nesse telão, a sua vida, se eu tivesse esse dom. Imagine. O que você já pensou? O que você já fez? Hã? Você teria coragem? Talvez a sua mãe aqui ia cair morta já. Sua esposa não ia cair morta, ela ia te matar. Essa é a nossa história. É por isso que a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todas as religiões do mundo salvam apenas pessoas boas, por isso não salvam ninguém. A genuína fé cristã é a única que se propõe a salvar pecadores. Portanto, há uma chance para você, que está sendo dada agora. Creia nele, porque do contrário, haverá morte na sua casa, ou amanhã, ou depois de amanhã. Mais cedo ou mais tarde. Essa é a única coisa certa da existência. Morte. Todos morreremos. Só que os crentes, diz a Bíblia, ainda que morram, viverão, porque Jesus é o autor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. E os seus filhos também serão ressurretos um dia, porque creram nele. Você crê? Vamos ficar de pé.